disposto a fazer isso também. Ele está um pouco, assim, trancado ali. Eu só acho que ele pode usar uma bomba nuclear se ele sentir que a OTAN entrou com força total dentro da Ucrânia, o que não é necessário. Os ucranianos, eles são capazes de vencer a guerra. Precisa de soldado? Precisa de soldado, mas ele consegue equiparar essa diferença de soldado se a taxa de letalidade ucraniana, né, em relação aos russos, for muito maior, e tecnologia, inteligência e armamento, e muito armamento, for dado para eles. Aí a Ucrânia consegue. Aí a Ucrânia consegue avançar. E essa ameaça que pode ser só para assustar de chegar até Moscou, levar a guerra para Moscou também, o que aconteceria? A retaliação russa seria muito mais violenta, né? Ela entenderia que... Mas não sairia da Ucrânia? Ou poderia sair? Assim, depende como que vier esse ataque. Mas talvez sair da Ucrânia e atacar um país báltico. Não ir lá e bombardear a França ou a Inglaterra. Sim. Porque a Rússia não vai dar conta disso. Se ela provocar um negócio desse tamanho, ela tá provocando a Terceira Guerra. Ela tá chamando todo mundo para esse conflito. E ela não vai fazer isso. Porque a Rússia também recebe a ajuda dos outros. Porque aqueles vão virar e falar assim, mas se a OTAN tá ajudando a Ucrânia, então é um alvo legítimo atacar os outros países da OTAN. Bom, mas a China, o Irã e a Coreia do Norte estão ajudando a Rússia. São alvos legítimos? Ninguém tá cogitando lançar um míssil na Coreia do Norte porque ela tá mandando soldados. Ela tá mandando soldados? Pô, muitos. Mas vai mandar mais 30 mil agora. Soldados para lutar do lado dos russos. Ninguém tá falando nisso. Pode-se falar em sanção, pressão diplomática, uma série de outras coisas, mas ninguém tá imaginando declarar guerra à Coreia do Norte porque ela ajuda a Rússia. Então o argumento da Rússia, não, eu vou declarar guerra à França ou ao Reino Unido porque eles estão ajudando a Ucrânia. Pô, tá bom, você pode argumentar o que você quiser, mas é uma bela de uma esticada de corda. Você tá indo num outro campo aí. Verdade. Vamos abrir para pergunta desse assunto, guerra da Ucrânia, antes da gente ir para outro. E você sabe o que eu tenho que fazer, né? Sim. Professor, o Charles Matias, ele mandou aqui, ouvi notícias que a Rússia está recrutando africanos em países e mandando para a frente da batalha, totalmente desorientados, tanto em treinamentos quanto em contexto geral de guerra. Você sabe algo sobre isso? Eu não sei exatamente se isso está acontecendo. A Rússia tem recrutado gente de vários lugares do mundo. Não são só norte-coreanos que estão lutando. E não é estranho, porque a presença da Rússia na África é muito substancial, principalmente na questão militar, com o grupo Wagner, né, com seus mercenários, com o apoio que está dando para ditadores. Então é bem plausível que isso realmente esteja acontecendo. O Rafael Brusnik, ele perguntou assim, a Rússia teria fôlego para abrir outro fronte contra outro país antes desse conflito acabar? Eu acho que sim, um país pequeno, de um jeito que a Rússia vai escolher a maneira como ela vai abrir esse fronte. Ela não vai simplesmente virar e falar assim, eu tô invadindo. Ela vai criar uma operação de falsa bandeira, um false flag, ela vai dizer que russos daquele país foram atacados e que ela tá indo ali para ajudar só aquele pedaço do território, aí vai armar esses russos, vai tentar criar uma situação para parecer que ela vai fazer uma operação, e ela vai apostar também numa operação rápida e imediata, que ela conquiste, já derrube a capital, derrube a liderança, faça alguma coisa desse gênero. E isso é o que ela tentou fazer na Ucrânia e não conseguiu pelo tamanho do país. Mas num país báltico pequeno, ela pode fazer isso. Então eu não acho impossível ela abrir uma segunda frente.
A Ana Carolina ela está perguntando se você acha que o Brasil poderia se manter neutro caso houvesse uma escalada entre as guerras, né, tanto de Irã e Israel quanto da Rússia e Ucrânia. Olha, assim, o Brasil, tirando quando ele tenta tomar um lado, ele de uma certa maneira sempre foi neutro. Então, tirando quando ele tem tomado o lado, né, recentemente com o Lula. Mas ele é neutro, acho que dá para ficar neutro. Óbvio que a gente tem que escolher alguns valores que nós queremos defender, se a gente quiser defender algum valor. E existe vítima, existe agressor. O Brasil, diplomaticamente, sempre se posiciona em relação a essas questões mínimas do direito internacional. E nesses casos, você pode tomar um lado e votar, olha, aquele lado é o agressor. Mas, sei lá, tipo, o Brasil não vai participar da guerra, então não acho que faz muita diferença a gente ficar neutro, porque a gente não vai além disso de qualquer jeito. A gente só se desgasta se a gente tentar querer tomar um lado para nada. O Lucas Almeida ele perguntou por que a Rússia tem tanto interesse em manter a Ucrânia fora da OTAN. É só questão de segurança ou tem algo maior? Não, é questão da segurança. Ter base lá do ladinho, né? Tipo, pela história da geografia, né? Não tem uma planície imensa. E ele viu o plano de cercar, né? Toda a fronteira, né? Então se você tiver uma base da OTAN na fronteira ou dentro da Ucrânia, você está praticamente dentro da Rússia. E isso, do ponto de vista da segurança, é ruim. Do ponto de vista, enfim, do avanço de uma estrutura democrática para o seu vizinho, também é péssimo. Porque os russos vão ver a diferença. E isso é algo que ficou muito claro para mim. Uma hora que acabar a guerra e a Ucrânia se juntar à União Europeia, não é a OTAN, a Ucrânia vai se desenvolver demais. A Ucrânia vai ser um país rico, muito agradável, muito grande, o maior país da Europa. Vai ser um país fenomenal. E ele vai enriquecer e vai melhorar, assim, numa velocidade incrível. E você imagina os russos que estão do lado, vizinho, vendo isso, vendo a vida, né, de um povo próximo, como os ucranianos são, deles, mudando. Isso é uma ameaça para o modelo de governo do Putin. E ele não quer que isso aconteça. Ele não quer que tenha essa influência ocidental, essa influência democrática, essa influência de prosperidade, de livre comércio funcionando ali do lado. Então é uma ameaça política para a sobrevivência do Putin, do regime dele. A Juliana Ferreira perguntou: professor, o senhor acredita que a Rússia e a China podem fortalecer o laço dos aliados deles? A Rússia e a China podem fortalecer esse laço da... aqui ela mandou de uma outra forma, mas ela está querendo dizer o seguinte: se essa negociação de aliados entre eles, tanto a Rússia quanto a China, pode se fortalecer? Acho que ela tem se fortalecido já. A questão do ataque de Israel ao Irã e do ataque americano ao Irã mostrou que essa aliança dos quatro não é igual. A proximidade que a Rússia tem da China não é a mesma coisa da proximidade que eles têm com o Irã. O Irã é um pouco mais distante, um pouco mais estranho, mais diferente. Não é que a China está disposta a qualquer coisa para manter essa aliança. Ela tem alguns limites. E isso ficou claro na questão do Irã. Óbvio que, por outro lado, a gente tem que entender também que a relação da China e da Rússia não é igual ao Irã. O Irã é muito menos relevante para a China do que a Rússia e vice-versa. Então, vice-versa, né? A Rússia precisa mais da China. Os dois são grandes países. É mais interessante para a Rússia apoiar, para a China apoiar a Rússia do que apoiar o Irã. Então, eu não vejo a China abandonando a Rússia. Parte do projeto chinês precisa da Rússia ali do lado deles.
A Letícia Fernandes, ela perguntou, na sua opinião, o que preocupa mais? O Irã, a Rússia ou a China? Sem dúvida a China. Porque o Irã me preocupa muito pouco. O Irã sem bomba atômica, ele não é um grande problema. Não é um problema existencial, digamos assim. A Rússia, ela é uma grande potência, uma força, mas ela é uma força só militar, ela não é uma força econômica. Ela não tem relação com o mundo inteiro, ela não tem esse poder de influência com o mundo inteiro. A China não. A China é uma potência que chegou para rivalizar com os Estados Unidos, com a maior potência. Ela é uma outra categoria de país. É um outro tamanho de população. É uma outra história, uma outra realidade econômica, uma outra realidade tecnológica. A Rússia a China é um inimigo de peso. E tem a questão de Taiwan, né? Que esse é um estopim para a possível briga entre Estados Unidos e a China. Pois é. Mas a China, ela é um inimigo muito mais potente. Professor, vamos falar então agora de Trump versus Lula, ou esse tarifaço aí de 50%. O que está acontecendo? E para onde vamos? A gente tem vários pontos sobre isso, né? Uma das perguntas que a gente pode responder é: por que isso aconteceu? Quem causou isso? Quem é a causa disso? E basicamente até agora eu acho que eu mapeei 8 possíveis causas. A primeira causa é... A reunião dos BRICS aqui. E o que eu não vou falar em ordem de importância. Tá. Vou falar em ordens aleatórias. Tá. Depois eu explico